Ritos de passagem e a importância deles para a nossa composição neurológica e mudanças de ciclo. Eu, particularmente, não gosto muito desse termo, mas a gente pode entender assim também, apesar de eu não gostar. As grandes sociedades sempre tiveram esses ritos de passagem para organizar o grupo social, mas também para mudar algum tipo de comportamento neurológico dos iniciados, né? Então, é comum essas sociedades ancestrais trabalharem com ritos iniciáticos em momentos de passagem. Normalmente com setênios, que é o que a gente vê mais comum, né? E isso vai compondo etapas. Não digo nem como uma escadinha, mas como algo que vai aprofundando naquele saber, né? Processo iniciático e depois vai adentrando cada vez mais. Particularmente, eu acredito que todos nós precisamos de ritos de passagem, principalmente de escolas de saberes muito profundas. Aí eu vou dar 2 exemplos aqui, 3 para a gente ficar ligado. Por exemplo, eu me formei no curso técnico em dança. E no curso técnico eu entendi aquelas 2 anos de formação intenso, que era das 8 da manhã a meio-dia, de segunda a sexta. Eu comecei a entender aquilo como um rito iniciático. Teve o espetáculo final, que nem todo mundo dançou, mas o rito iniciático para mim não foi assim um momento que marcou, mas todo o processo, todo o conhecimento que a gente foi recebendo, a visão de cada professor, como manipular aquilo, aqueles saberes e como compor cenas finais. Então, para mim, esse foi um rito iniciático, sacou? E ver só o que uma escola de saber pode fazer e faz com o seu iniciado. No curso técnico, eu tive contato com vários mestres e mestras. Eu vou ficar falando vários aqui, mas eu queria falar de um exemplo específico. Isso aconteceu várias vezes, mas um exemplo só. Como o teatro físico ajudou na construção do método Lumi. Simeone, do Teatro Lume, revelou pra gente em um ensaio aberto, depois de 2 oficinas, 2 semanas de oficina, ele revelou pra gente como que o mestre dele compôs o método Lume de teatro físico. A potência da voz, como ele constrói as máscaras, o corpo. Cara, foi incrível ver ele revelando isso. E na época eu estava construindo o método Lume. Não é nem construindo, mas pensando como organizar, né? Porque já tinha muita coisa. Então ele ajudou nessa organização de uma maneira muito incrível, tendo o corpo como prioridade, a relação como prioridade. Foi incrível. Obrigado, Simeone, do pé, meu irmão. Agora vê só a viagem até chegar num treinel de capoeira Angola. Primeiras civilizações queméticas lá, desenvolvendo saberes e iniciando as pessoas nisso. Aí se espalha por muitos lugares da África. Esses saberes se aprofundam muito em Congo e Angola muito fortemente. De repente, rola o processo de escravização, os negros são traficados para o Brasil e guardam esses saberes de várias maneiras. E um deles se revela como a capoeira, que depois é determinada como capoeira Angola regional. Disso saem as linhagens, dessa linhagem, juntando os saberes de 5 mestres, veio o mestre Nou, que foi aluno dos 5, que foi mestre do mestre Sabiá e concomitantemente aluno do mestre Rafael. O mestre Rafael vem da Paraíba para Fortaleza e reconhece a gente treinel. Aqui foi o primeiro, mas depois veio Fábio Wallace, Camila e agora por último César também teve, agora Renan e Jade. Entendeu? E isso quer dizer que o treinel de capoeira Angola é um cara iniciado na cultura quemética? Não, não diretamente. Mas veja bem, olha só, como o Sheikh Anta Diop diz, né, a unidade africana, ela permanece ali, bastante coisa. Porque o treinador de capoeira Angola é um cara que cuida da casa de capoeira, mantém os ritos, mantém as práticas, quando o mestre viaja é quem toma de conta, é um iniciado com tempo suficiente de segurar o trabalho e posteriormente até de fazer iniciações em pessoas, entendeu? E a iniciação não é um pozinho mágico que você joga e a pessoa vira um goleiro não, tá? Se pensar no tempo e no espaço, é um mestre em potencial. Como eu gosto de dizer, e como meu mestre diz, né, fala dele, quando o aluno sai da condição de aluno e passa a ser discípulo.